Olá, professor Pedro Alexandre, nesse projeto com vocês. E hoje, nesse projeto, nós vamos ver uma aula, assim, muito interessante, não é? Vamos ver aí o imperialismo e a ideia do progresso, tá? Então, vamos ver aqui o contexto europeu, que é a Revolução Industrial, causas desse imperialismo, imperialismo afroasiático, o darwinismo social e o conceito de raça. E algumas consequências disso aí, ok? Então, vamos começar aqui, ó. Nós temos aqui o neocolonialismo. Por que neocolonialismo? Porque nós tivemos o antigo colonialismo, a gente já vai ver daqui a pouquinho, mas a gente teve o antigo colonialismo lá no século XV e no século XVI, com as grandes navegações, tá? Então, quando você estuda as grandes navegações, você tem o antigo colonialismo, principalmente a América, ela foi colonizada, e agora os países da Europa vão se atirar, principalmente os países da Europa, sobre o continente africano e asiático, e nós chamamos isso de neocolonialismo, tá? Aqui de uma sanha incrível, né? Eles dividindo aqui de uma maneira ávida o continente africano. Coitado do chinês aqui, não é? Os países europeus pegando aqui a China, ó, e dividindo, os países europeus dividindo a China. Aqui de novo a imagem, aqui eles repartindo. Impressionante, né, gente? O desejo de essa sanha, né? Esta sanha aí, algumas charges aqui, outra charge aqui, algumas sanhas aí, algumas charges aí mostrando essa coisa ávida de conquistar aí, principalmente, o continente africano e o continente asiático. Nós chamamos isso de neocolonialismo ou imperialismo, ok? Contexto europeu, então, você tem a Revolução Industrial, não é? O desenvolvimento do capitalismo industrial criou a necessidade das potências industriais da Europa partirem para conquistas de novas terras, com os seguintes motivos. Quais seriam os motivos? Então, observa que é o capitalismo industrial, que é a revolução industrial que vai provocar esta necessidade de conquistar novas terras. Agora, vamos ver esses motivos aqui, não é? Quais seriam esses motivos? Oportunidade para investir e lucrar. Bom, né? Busca do quê? Mercados consumidores de produtos europeus. Abrir mercados consumidores de produtos europeus. Revolução Industrial, não é? Matéria-prima e mão de obra barata. Olha aí, conquistar matéria-prima para suas indústrias e mão de obra barata. E local para escoar população e terras para novas lavouras. E fortalecer o poderio bélico através de pontos militares estratégicos. Olha, isso aqui já são motivos suficientes para os países europeus avançarem sobre o continente africano e sobre o continente asiático. Correto? Bateu? Tudo bem? Agora uma reflexão sobre o neocolonialismo ou sobre o imperialismo. Vamos lá? Vamos fazer uma reflexão juntos? O liberalismo, do século XIX, condenava as práticas colonialistas, ligadas à política mercantilista dos séculos XV até o século XVIII. Tudo bem, não é? Assim, a justificativa para o processo, ou seja, do novo imperialismo, do neocolonialismo, girava em torno de não ser uma colonização, e sim um auxílio aos povos atrasados desses continentes. Seria uma missão civilizatória, segundo os europeus. Seria o fardo do homem branco.
olha, coitadinho dos africanos, coitadinho dos asiáticos, eles não têm civilização. Então, é o nosso fardo, o fardo do homem branco, o fardo do homem europeu. Nós vamos deixar o conforto de nossas casas e nós vamos lá auxiliá-los. Nós vamos lá, esse é o nosso fardo, nós vamos numa missão civilizatória. Não, nós não vamos conquistar suas terras. Nós vamos ensiná-los a produzir riquezas. Eles têm um solo tão cheio de minério de ferro, de petróleo. Nós vamos ensiná-los a extrair isso. Nós vamos criar condições para eles. Enfim, lá a civilização não pode nascer, nem na África, nem na Ásia. Então nós vamos numa missão civilizatória. Você entendeu o meu deboche, não é? Você entendeu o meu deboche. Agora, quer ler de novo junto comigo essa reflexão? Vem comigo, vamos lá? Uma reflexão sobre o neocolonialismo. O liberalismo condenava as práticas colonialistas ligadas à política mercantilista dos séculos XV até o século XVIII, ok? Assim, a justificativa para o processo girava em torno de não ser uma colonização, e sim um auxílio. Um auxílio a quem? Aos povos atrasados desses continentes, numa missão civilizatória. Vamos ter que ensinar a civilização a eles. Seria o fardo do homem branco. Bom, por trás dessa justificativa, você tem aqui já uma coisa que não sei se você percebe, né? Racismo. Povos atrasados, não têm civilização. Então, os povos europeus, o povo europeu, se achavam o bambambam da história, se achavam os donos como é que diz na gíria, eles se achavam a última bolacha do pacote, né? O rei da bola preta, os reis da bola preta, e apregoaram essa ideia. Isso aí é darwinismo social, né? É puro racismo. É considerar outros povos sem civilização inferiores. Então, essa foi uma justificativa. Nós vamos auxiliá-los, nós vamos ajudá-los. Mas por trás disso você percebeu o que está por trás disso aí, né? Na verdade, eles vão explorar lá. Eles vão explorar lá as matérias-primas, vão explorar lá a mão de obra barata, vão abrir mercados consumidores. Enfim, você notou os motivos, né? Então tá aí a reflexão, gente. Uma imagem representativa do neocolonialismo. Então, as crianças negras sendo subjugadas aqui, olha, pelos europeus, uma representatividade da Inglaterra. Aqui as pessoas sendo subjugadas aqui como se fosse uma escola, como se é uma escola, né? Mas subjugada. Quem vai nos ensinar a verdadeira cultura são os europeus. Esse homem aqui, nessa roupa inglesa aqui, representa os europeus. Então, uma imagem representativa do neocolonialismo. Tá ok? Uma coisa uma ideia que impulsionou o neocolonialismo foi a teoria de Malthus, Thomas Malthus, não é? Então, Thomas Malthus tem uma famosa teoria onde ele descreve o seguinte: a humanidade cresce em uma progressão geométrica. Como seria uma progressão geométrica? Então, seria assim, ó, 2, 4, 8, 16, 32, 64, não é? E os alimentos crescem em uma progressão aritmética. Como seria uma progressão aritmética? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, eu fixo um número X, né? Um NX. E aqui não, aqui sempre dobra geometricamente. Ora, então essa teoria de Malthus, se a humanidade cresce, segundo ele, geometricamente, e os alimentos crescem aritmeticamente, Malthus falou, olha, vai acabar comigo um dia. Nós vamos ter tanta gente no mundo que vai devorar todos os alimentos. A gente vai se comer uns aos outros, vamos nos tornar
antropófagos. Então, Malthus sugere, né, guerras, sugere matança, sugere, inclusive, doenças, epidemias. Ele era a favor, porque quanto mais gente morresse para Malthus, seria menos bocas para ser alimentada. Então, ideias bem horrorosas, né? Mas essa teoria surgiu. E o europeu ficou preocupado com essa teoria no século XIX e resolveu escoar para a Europa o colonialismo, resolveu conquistar os territórios asiáticos e africanos também para a produção de alimentos, né? Produção de alimentos para sustentar a Europa, óbvio, né? Então a teoria de Malthus ela é uma grande influente aí no imperialismo do século XIX e do século XX, continente africano e continente asiático. Se você estudar a teoria de Malthus, você vai ver que Malthus errou, não é? A população não cresce numa progressão geométrica e a população do mundo. E os alimentos não crescem numa progressão aritmética. Você pode dizer assim, poxa, mas professor Pedro Alexandre, quando eu estudo, os meus professores de geografia, os próprios professores de história, dizem que está muita gente no mundo passando fome, bilhões e bilhões de pessoas. Tá, não é a falta de alimentos que existe, é a má distribuição, né? É a má distribuição. Então, existem outros fatores, mas um deles é a má distribuição. Não que falte, ok? Darwinismo social, né, gente? Ai, o darwinismo social, o famoso darwinismo social. O inglês Spencer elaborou a teoria do darwinismo social, afirmando que, assim como os organismos vivos mais aptos sobreviveram e evoluíram, segundo os estudos de Karl Marx, né? Spencer está analisando os estudos de Karl Marx. Também nas sociedades humanas, somente os mais aptos ou capazes teriam êxito. Então, o Spencer deu munição para se fazer o imperialismo no continente africano e no continente asiático. Ou seja, para Spencer, para o pensamento europeu do século XIX, africanos e asiáticos eram as sub-raças humanas, ou seja, os menos aptos. Os menos aptos. Os europeus seriam os mais aptos, tá? E os africanos e os asiáticos seriam os menos aptos. Então, os europeus deveriam dominá-los. Grande racismo, né? Extremo racismo. Aliás, esse tipo de racismo, cujo um dos nomes é arianismo, acabou inspirando ideias como o nazismo, né? O nazismo que acabou matando milhões de pessoas em campos de concentração, principalmente judeus, o qual os nazistas diziam ser uma etnia, uma raça degenerada. Baseado nisso aí. Olha, o Darwin não tem nada a ver com isso, hein? O Darwin apenas fez os estudos. Quem lançou essas ideias aí foram outras pessoas, tá? Que interpretaram e de uma outra maneira, colocando isso como para seres humanos. Então isso se chama darwinismo social, tá? Então darwinismo social, Charles Darwin e o darwinismo social. A teoria de seleção natural das espécies seria aplicada ao universo do individualismo e da competição entre os homens. O darwinismo social também alimentaria o racismo e o imperialismo europeu, ok? Aqui é Darwin, tá? E aí o nazismo, né? Uma imagem aí do desfile nazista. Bom, você se lembra do colonialismo? Você se lembra lá das grandes navegações? Então, vamos fazer uma comparação agora? Vem fazer uma comparação comigo. Então vem, vamos lá. Colonialismo, século XV e XVI. Lembrou? Tá. Colonizadores. Quem foram os principais colonizadores? Espanha, Portugal, França, Inglaterra e Holanda. Lembra disso aqui, das grandes navegações? Áreas colonizadas. Basicamente o quê? A América. Basicamente. Qual foi a política econômica aplicada naquela época? O mercantilismo. Promotores. Quem é que promoveu? Os estados modernos absolutistas. Espanha, Portugal, França, Inglaterra, Holanda. Qual foi a base econômica? Então, extrair dessas colônias
principalmente aqui na América, produtos tropicais para o comércio e consumo na Europa. Lembrou disso? Quando você estudou grandes navegações, você estudou aí o colonialismo, ok? Aqui algumas ideias básicas sobre o colonialismo. Agora, para você entender melhor, eu fiz uma comparação para você. Então, agora, o novo colonialismo. Agora não é século XV e século XVI. Aqui, ó, século XIX e XX. Colonizadores. Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, Estados Unidos e Japão. E etc, né? Vamos por aí um etc, né? Tem outros países aí no meio. Tá? Tem outros países. Portugal também, Espanha também, tá? Portugal também, Espanha também. Eu botei ali um número de países, mas basicamente quase todos os países da Europa Ocidental, tá? Áreas colonizadas, basicamente África e Ásia. Aproximadamente, só para você ter uma ideia, 98% do território africano foi colonizado. E na Ásia, aproximadamente 67%. Para você ter uma ideia. Então está aqui os colonizadores, as áreas colonizadas. A política econômica e o liberalismo, né? Mas que de liberalismo não tinha nada, não. Desse liberalismo aí, isso aí é uma imposição mesmo, né? Mas se justificava que eles iam ajudar essas pessoas lá, lembrou? Promotores, a burguesia industrial da Europa, ok? Base econômica, buscar principalmente o quê? Matérias-primas, mercados consumidores e mão de obra barata, tá certo? E aqui está a Europa com seus tentáculos, ok? O homem branco aqui em evidência. Eram grandes super-heróis. E aqui de novo aquela imagem lá na China, né? O pessoal repartindo a China. Os representantes da Europa aí, tá? Então tá aí o que é o neocolonialismo. Tá aqui tá o resumo aqui do neocolonialismo, ok? Tá bom? Então tá aqui a África, tá aqui a Ásia, tá aqui áreas colonizadas, tá certo? Da África e da Ásia. A África praticamente toda ela, né? Dado histórico agora, a Conferência de Berlim em 1884. Então, em 1884, teve início a Conferência de Berlim na Alemanha, que reuniu representantes de potências europeias, Estados Unidos e Turquia, que naquela época era o chamado Império Otomano, para promover a partilha amigável do continente africano. Imagina, amigável. Justificativa: era preciso abrir a África para a civilização. É preciso levar a civilização onde ela não pode nascer. Esta foi a justificativa lá na Conferência de Berlim de 1884. Vamos abrir o continente africano. Vamos abrir o continente asiático. A civilização não pode nascer. Darwinismo social, já expliquei isso aqui nessa aula. Tá? Que justificativa. É a mesma justificativa utilizada pelos americanos quando eles criaram o Big Stick. Tá? Big Stick, big em inglês é grande, não é? Stick é porrete, é pedaço de pau, né? Então, existe até uma charge do Big Stick, onde o tio Sam, aquele homenzinho que representa os Estados Unidos com um cartola, ele está com o pé em cima da divisão dos Estados Unidos com toda a América Latina e o outro pé em cima da Patagônia. Então, onde está a América Latina, está embaixo dele, ele está com o pau assim, né? Então, o que era a política do Big Stick? Os Estados Unidos diziam assim: nós vamos ser os promotores de toda a América, nós vamos cuidar de todos os países da América Latina, nós seremos os policiais da América, nós vamos resguardar os interesses dos países da América Latina. Agora, quem não obedecer vai levar pau. Em outras palavras, quem manda aqui somos nós, e está acabado. Tá? Isso é imperialismo também, né? Isso é típico colonialismo, isso é o típico darwinismo social. Foi o que aconteceu aqui na Conferência de Berlim, tá certo? Esta justificativa que era preciso abrir a África para a civilização, né?
E é preciso levar a civilização onde ela não pode nascer. Tá aí as justificativas que eles deram para promover, né, a invasão da Ásia e da África. Aqui uma imagem da Conferência de Berlim, tá certo? A partilha tirânica, isso aqui foi terrível, né, gente? A partilha do território africano se deu de forma tirânica. Não foram respeitados os aspectos culturais e políticos das tribos locais, fato que provocou e provoca até nossos dias conflitos entre tribos africanas e acabou provocando também muitas guerras, né? Para você entender isso de uma maneira bem didática, é como se eu pegasse uma região na África, tá? Eu tenho aqui aqui o meu script, né? Então eu estou aqui com o meu script, né? Então é como se eu pegasse o continente africano e isso aqui é da Espanha. Então isso aqui é da Espanha, só que dentro desse território existiam etnias tribais diferentes, culturas diferentes, mas eles botaram tudo junto aqui sobre o mesmo controle. Então, coisa horrorosa, né? Isso acabou gerando guerras entre as tribos até hoje. Nós temos esses conflitos, porque depois, quando foi se formando na África os países, esses países começaram a se formar mais ou menos dentro dessa geografia. E o que aconteceu? Culturas diferentes, tribos diferentes, etnias diferentes. Então isso dá um problema até hoje. Então, além de ser tirânica, porque eles impuseram esse colonialismo no continente africano e no continente asiático também, mas essa divisão dessa maneira foi mais na África, por eles impuserem esse tipo de tirania, ainda dividiram de uma maneira tirânica. Olha que coisa horrorosa. Duas tiranias, né? Uma a imposição do colonialismo, a imposição do imperialismo, e a outra ainda colocam vários gatos diferentes no mesmo local. É coisa horrorosa, né? É como você colocar vários animais inimigos dentro de uma mesma cerca, né? Então eles acabaram promovendo guerras tribais em todo o continente africano. África dividida. Então isso aqui não é para você decorar. Na verdade, esses painéis que eu coloquei aqui agora, segue-se alguns painéis, com alguns locais que os países europeus colonizaram, né? Então colonizou aqui, a Inglaterra colonizou isso aqui, a África colonizou isso aqui, para você ter uma ideia. Obviamente você não vai decorar isso, tá? Você não precisa decorar isso aqui, é mais para o seu conhecimento, é mais para enriquecer aqui, tá, a nossa aula e enriquecer os teus conhecimentos, ok? Então você tem aqui, ó, por exemplo, a Inglaterra, o Egito, parte do Sudão, União Sul-Africana, Nigéria, Costa do Ouro, Serra Leoa, Rodésia, ok? A França colonizou a Argélia, Tunísia, costa francesa da Somália, Madagascar, parte do Marrocos. A Alemanha colonizou Camarões, parte do Sudeste africano, ok? A Itália, a Eritreia, Somália italiana, litoral da Líbia, Portugal, Angola, Moçambique, Guiné, Bélgica, o Congo belga. A Espanha, parte do Marrocos e Guiné espanhola. Tá bom? Então, mais uma vez, eu te peço para que você não decore isso, tá bom? Isso é mais para a tua leitura, só para você ter uma ideia de que partes cada um desses países colonizou, ok? Então, temos aqui a África colonial. Aqui já uma legenda aí, para você ver a França, para você ver a Inglaterra, a Alemanha, Portugal, Bélgica, Itália, Espanha e outros, tá bom? Tá aí, então, tá aqui, ó, a divisão da África dentro de um mapinha para você ter uma ideia aí, ok? Tá? A Ásia. Inglaterra. A Inglaterra conquistou a Índia, né, e fez a destruição da indústria doméstica têxtil da Índia. Para quê? Para que os hindus comprassem produtos ingleses. Olha que maldade, gente. A partir de 1877, os ingleses impuseram leis e costumes
a população hindu, a população da Índia. Que coisa horrorosa, né, gente? Na China, os ingleses dominaram Hong Kong, isso no ano de 1842, através do Tratado de Nanquim, após a Guerra do Ópio. No Sudeste Asiático, dominaram a Birmânia. O que foi essa Guerra do Ópio? Os ingleses levavam ópio para a China, vendiam ópio na China, e claro que o governo chinês daquela época falou, não façam isso, vocês estão viciando. Ópio é uma matéria-prima que faz uma droga violentíssima, a heroína, por exemplo, né? Não tragam ópio. E aí os ingleses continuaram vendendo ópio na China. Um navio inglês foi tomado e era tudo que os ingleses queriam, né? Declararam guerra à China, acabaram vencendo a guerra contra a China, nessa guerra do ópio, e impuseram à China uma pesada indenização, tomando pontos estratégicos da China, como Hong Kong, pelo Tratado de Nanquim, que Hong Kong só foi devolvido à China no final do século XX, tá? Então tá aí, né? França, Estados Unidos, Japão e Alemanha estabeleceram também domínio sobre o território chinês. Coitado da China, né? A França conquistou a Indochina, onde é hoje Laos, Camboja e Vietnã. Aqui é a Ásia colonial, tá certo? Também um mapinha sobre a Ásia colonial. Você dá uma olhadinha aí, tá? Tem aqui a legenda, então, para você... obviamente, de novo, né? Você não precisa decorar isso aí, gente. É para enriquecer os teus conhecimentos, ok? Bom, houve resistência aos colonizadores? Sim. Na Índia, um grupo religioso chamado Cipaios tentou fazer uma guerra contra os ingleses em 1857, mas foram derrotados. A Guerra dos Boers, ou Boers, né, houve duas guerras, em 1880 e em 1899 a 1902. Colonos franceses e holandeses lutaram contra os ingleses lá no sul da África, onde é a África do Sul. Tá? Os ingleses entraram, mas já havia presença de franceses e holandeses lá. Os ingleses entraram e tomaram dos franceses e holandeses nessa famosa Guerra dos Boers. Depois a Guerra do Ópio, que nós já vimos, né, na Inglaterra, versus China, em que os ingleses dominaram os chineses. E a Guerra dos Boxers, uma sociedade secreta na China, os Boxers, os Punhos Unidos, assim eram chamados esses Boxers na China. E entre 1899 e 1900, China versus dominação estrangeira, mas em todas essas guerras, o grupo dos Boxers na China foi derrotado, os chineses aqui na totalidade foram derrotados, aqui de novo derrota dos chineses, aqui os ingleses conquistaram toda a África do Sul, os cipaios foram derrotados, enfim, tá? Aqui estão algumas imagens, né, dessas resistências, tá certo? Aqui são os Boxers na China, ok? Aqui aqui o inglês enfiando ópio no chinês. Tá? Aqui os cipaios, né? Aqui a Guerra dos Cipaios. São pequenas imagens, podem te ajudar nos teus estudos, ok? Imperialismo japonês, 1868, é chamado de Era Meiji. O imperador Mutsuhito coloca fim às estruturas feudais e intensifica a industrialização no Japão. Aí vem o imperialismo, né? Guerra contra a China, a chamada Guerra Sino-Japonesa, onde os japoneses controlam a Ilha da Coreia e a Ilha da Formosa. A Ilha de Formosa. Tomaram do Japão, não é? Vence a guerra contra a Rússia, entre 1904 e 1905, e consolida sua posição como potência imperialista naquela parte do mundo. Domina a Manchúria, na China. A China sempre perdendo, né, para os outros países. Então tá aí algumas coisas, uns pequenos detalhes sobre o imperialismo japonês, lá bem longe lá, né? Lá no Oriente Longínquo, ok? As consequências de tudo isso? Vamos às consequências? Destruição de culturas milenares, principalmente no continente asiático, infelizmente, né? E choques imperialistas entre as potências europeias. Elas começaram a brigar entre si, é óbvio. Então isso vai gerar o quê? Vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Tá certo? Então tá aí, a maior das consequências é a Primeira Guerra Mundial.
Um abraço, um beijo no seu coração e até uma próxima oportunidade. Tchau.